Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Livro de 1 Samuel, capítulo 26, versículos 1 em diante. O título, porém, diz: Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul, ao arraial? E respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Repetindo. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos-nos.
Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que eu visse, nem que eu advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste? Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Veja, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: é minha voz, ó rei meu senhor. Disse mais Davi: por que persegue o rei meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Ouve, pois, agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de manjares. Se porém são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como que persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse:
Eis aqui a lança do rei. Venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor Deus, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, do Deus de Israel, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Este é o ministério, a voz do Espírito Santo de Deus, a serviço do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paz seja convosco. Palavras do Senhor. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 9, versículos 1 em diante. O título, porém, diz: a cura de um cego de nascença. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo Jesus dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe Jesus: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos
E aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Ele disse: não sei. Os fariseus duvidam da cura, diz o título. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem, Jesus, não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele disse: que é profeta? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse,
e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo de Jesus sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, porém, este Jesus não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde Jesus é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde todos os séculos, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um que nasceu cego. Se Jesus não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. A cegueira espiritual, diz o título. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? O que era cego respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E o que era cego disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Repetindo, e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Amém. Este é o ministério, a voz do Espírito Santo de Deus, a serviço do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor Jesus Cristo
entre em vossos corações. Glória a Deus. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Livro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 em diante. Título, porém, diz: a apostasia do povo. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram dos primeiros nesta transgressão. E, ouvindo eu tal coisa, diz Esdras, rasguei as minhas vestes e o meu manto. Arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam, das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Repetindo. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. A confissão de Esdras, diz o título: e perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto. Me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus e disse-me: levantei as minhas mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós
e nossos reis e os nossos sacerdotes na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para nos dar uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Repetindo. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que na sua corrupção a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes, para que comais o bem da terra e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impedistes
que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois escapamos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer